Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia e hoje é dia de falar de um tema para complementar as doenças do saneamento básico, as derivadas da falta de saneamento básico. E o tema de hoje são os nemátodos. Nós já falamos dos protozoários, já falamos dos plateumintos, que são os vermes chatos, e é hora então de falar dos vermes cilíndricos, os nemátodos. Mas antes da gente começar, aquele ritual que você já sabe de cor e salteado, que se cair no Enem, você realmente gabarita a prova. Tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e inscreva-se no canal, ative as notificações, que é esse sininho bonitinho que tem do lado do botão inscrever-se. Aproveita também, curte esse vídeo, dá o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. A palavra nemato significa fio. Significa então que nós temos vermes cilíndricos que muitas vezes lembram literalmente um fio. Se a gente for pegar e avaliar e falar assim, como eu separo, por exemplo, um nemátodo de uma minhoca, que é um anelídeo? Duas coisas simples. A minhoca tem o corpo segmentado e ela tem as extremidades arredondadas. Nos casos dos nemátodos, as extremidades do seu corpo são afiladas, ou seja, terminam como se fossem uma pequena ponta. Eles são animais triblásticos e pseudocelomados. A gente já falou desses termos, né? Já demos uma breve explicação desses termos quando falamos dos plateumintos, mas vamos entender um pouquinho melhor o que significa ser triblástico e o que significa ser acelomado, celomado ou pseudocelomado. Para a gente começar, como a gente pode ver nesse esquema, eu tenho aí um animal acelomado e ele é triblástico. Por que ele é triblástico? Porque no seu desenvolvimento embrionário ele possui três tecidos. Um tecido mais externo, que é a ectoderma, ecto significa mais para fora mesmo, externo. Um tecido mediano, que é a mesoderma, meso significa mesmo região central, meio, e um tecido mais interno, que é a endoderma. Endo significa dentro, então é muito fácil da gente lembrar esses três nomes: ectoderma, mesoderma e endoderma. A ectoderma geralmente vai formar a pele, vai formar aqueles órgãos mais superficiais. E aí eu tenho a endoderma trabalhando muito, recobrindo o trato digestório. Esse animal que eu estou vendo, ele é acelomado, significa que ele não vai possuir uma cavidade para as vísceras. Outros animais são pseudocelomados ou celomados, o que significa que ele terá cavidade para abrigar as vísceras. Qual é a diferença entre esses dois? O celoma e o pseudoceloma, eles vão surgir entre esses tecidos, geralmente entre a mesoderma e a endoderma. Qual a diferença? No caso do pseudoceloma, como a gente pode observar aí, e é o caso dos nemátodos, nós temos a parte mais externa do celoma limitada pela mesoderma e a parte mais interna desse pseudoceloma limitada pela endoderma. No caso do celoma verdadeiro, né, o celoma mesmo, propriamente dito, eu vou observar essa cavidade se desenvolver na mesoderma. Então, ela vai ser totalmente recoberta pela mesoderma, tanto na parte mais externa quanto na parte mais interna. O celoma, ele é uma cavidade para abrigar as vísceras que surge no meio da mesoderma. Então, quando eu digo que os nemátodos são triblásticos, eu falo que eles têm esses três tecidos, e quando eu digo que eles são pseudocelomados, eu digo que aquela cavidade que vai abrigar as vísceras é limitada externamente pela mesoderma e limitada internamente pela endoderma.
Em volta do corpo dos nemátodos, nós temos uma película que nós conhecemos como cutícula. A cutícula, ela nada mais, nada menos que é simplesmente uma pele, uma membrana rica em colágeno que vai ajudar na proteção desse verme. Falando em pele, né, falando na parte mais externa, os nemátodos, a exemplo dos plateumintos, não possuem sistema respiratório organizado e a respiração é cutânea. Quanto ao sistema digestório, nesse caso aqui, nós temos um sistema digestório completo. O que significa isso? Que inicia-se na boca e conclui-se no ânus. Então, eu tenho todo o tubo digestório completo do começo até o final dele, tá? Em volta do esôfago eu vou encontrar uma concentração de neurônios, então um anel nervoso, e dele partem dois cordões nervosos que vão aí atender todo o corpo desse verme. Temos dimorfismo sexual, então vermes machos e vermes fêmeas que vão copular para a sua reprodução, fazendo então fecundação. E temos aí cordões longitudinais para a excreção. Então o que a gente percebe comparando um plateuminto com um nemátodo é que realmente os nemátodos possuem aí um corpo mais organizado, com mais estruturas e por esse motivo acabam sendo aí um passo a mais na nossa escala evolutiva, tudo bem? Já conhecemos agora esses vermes, é hora da gente falar um pouquinho sobre as doenças que eles causam. Antes da gente entrar nas doenças propriamente ditas, é importante a gente dizer que alguns nemátodos realizam um ciclo de amadurecimento dentro do corpo, conhecido como ciclo de Loss. O que significa isso? Que ele entra na corrente sanguínea ou na corrente linfática e vai parar nos nossos pulmões. Nos pulmões, a larva desse verme amadurece, gera aí uma tosse seca, e quando essa tosse seca ocorre, esse verme geralmente ele é impulsionado, a larva é impulsionada para a faringe e então deglutida pelo hospedeiro. No momento em que ela é deglutida pelo hospedeiro, ela vai para o trato digestório, vai parar no intestino, e aí a gente tem a formação de um verme adulto. É muito importante a gente falar do ciclo de Loss, porque muitas vezes, como sintomas, as verminoses causadas por nemátodos têm a pneumonia atípica, né? Uma pneumonia sem causa aparente aparecendo aí, né? Sendo manifestada. E a gente às vezes está falando de doenças do trato digestório, falando de doenças intestinais, infestações intestinais que têm sintomas pulmonares, tá? Então isso é uma coisa bastante comum, a tosse seca, ela dura o tempo que o verme precisa para amadurecer, o verme é impulsionado, deglutido e vai parar lá no intestino, que é geralmente o local onde ele vai amadurecer, tá? Esse é o ciclo de Loss. Eu estou explicando ele antes, porque toda vez que eu falar de um verme agora e falar, olha, ele faz o ciclo de Loss, você já entende que a pneumonia é um sintoma e já entende que ele não vai parar diretamente no intestino e se desenvolver. Agora sim, vamos falar das principais doenças causadas pelos nemátodos. A primeira doença que a gente fala quando fala de nemátodos é a clássica ascaridíase, que é causada pelo verme Ascarilumbricoides, muito famoso como lombriga. O ascaris, ele chega a medir de 15 a 40 centímetros e causa uma infestação com um número de vermes muito alta. Realiza o ciclo de Loss, então a gente só vai ter os vermes adultos no nosso intestino depois que o ciclo de Loss for realizado, esse amadurecimento,
E aí, quando ele começa a formar os vermes adultos no intestino, a gente tem um primeiro sintoma como uma diarreia, né, que é o começo dessa infestação. Um sintoma como uma diarreia, como algumas pequenas cólicas. Mas, com o número de vermes adultos se desenvolvendo no intestino aumentando, a gente pode gerar aí uma obstrução intestinal. E aí eu tenho um caso bastante grave da doença, porque uma obstrução intestinal gera a outros riscos. Primeira coisa que ela vai fazer é causar aí uma prisão de ventre, vai causar dores abdominais muito fortes, mas isso pode reverberar, incluindo trazendo inclusive uma desnutrição muito severa para o portador da ascaridíase, e isso gera inclusive risco de óbito, tá? Além disso, esses vermes eles podem subir, eles podem migrar para partes superiores do trato digestório, do sistema digestório, e podem inclusive ser eliminados pela boca e pelo nariz, literalmente como se nós estivéssemos vomitando vermes. Infelizmente, a ascaridíase não é uma doença tão incomum assim, como é o caso também das próprias doenças causadas pelos plateumintos. E aí eu vou deixar aqui o card para você lembrar das verminoses causadas pelos plateumintos. Por que isso? Porque, como a gente viu na aula, né, no vídeo que falava do que é saneamento básico, né? E aí eu deixo também aqui o card para você desse vídeo do que é saneamento básico, a gente tem aí uma grande porcentagem da população que não tem esse serviço disponível. E com isso tem contato demais com essas doenças. Por isso a gente fala de lombriga como uma coisa muito comum, algo que realmente deveria ter sido eliminado da nossa sociedade, porque a gente poderia ter aí um saneamento básico que atingisse a todo mundo, uma política pública que atingisse realmente a todo mundo e diminuísse drasticamente esses casos de verminoses, incluindo a ascaridíase, que é tão comum e tão famosa. Tudo bem? Bem, vamos à próxima doença então. A ancilostomose é causada por dois vermes diferentes. Nós podemos encontrar ela causada pelo Ancylostoma duodenale e também pelo Necator americanus. Necator, inclusive, é uma palavra que significa assassino. Olha que bonitinho, né? Ou seja, a gente sabe que essa doença vai causar aí para nós alguns problemas. A gente tem a ancilostomose, né, esses dois vermes, também realizando o ciclo de Loss, a exemplo do que nós temos com a ascaridíase. Tá? Então, uma vez que eles atinjam a corrente sanguínea ou linfática, eles vão parar no pulmão para poder, então, amadurecer e ser deglutidos, para, então, desenvolver o verme adulto no intestino. Estamos falando de vermes intestinais. Qual é a diferença aqui? É a maneira de se contaminar com o ancilostoma e com o Necator. Quando a gente falou da ascaridíase, a gente está falando de ingestão de água e alimentos contaminados. No caso da ancilostomose, nós temos os vermes, as larvas desses vermes, as larvas rabiditoides, no próprio solo. Elas eclodem, né? Os ovos eclodem no solo, tá? E essa larva rabiditoide é liberada e, uma vez liberada, ela evolui para uma larva filarioide. Essa larva filarioide é ela que tem a capacidade de infestação e de contaminação do ser humano. Quando ela entrar em contato com um pé descalço, ela vai penetrar na pele, atingir o sistema circulatório e assim ser transportada até o pulmão para fazer o ciclo de Loss. Qual é a questão do ancilostoma e do Necator? Eles possuem nas suas peças bucais placas cortantes e eles literalmente cortam o intestino, tá? E quando eles fazem isso, eles geram aí uma perda de sangue, uma hemorragia e, consequentemente, uma anemia. E aí a pessoa começa a ter todos os sintomas de uma anemia.
a fadiga, a dificuldade de respirar, né? Aquele cansaço absurdo o tempo inteiro. Ele vai também ficando mais pálido. A gente percebe, inclusive, nas mucosas, que aquelas mucosas vão perdendo a cor. É só olhar aqui, né, a parte vermelha dos olhos e tudo mais, tá? Então, uma vez que o verme adulto está no intestino, ele começa a fazer esses cortes na membrana intestinal, tá? E aí ele vai também se reproduzir e liberar os ovos nas fezes, que no solo vai gerar todo esse ciclo de vida novamente, tá? Essa é a ancilostomose. Hora de mais uma vez avançar. Próxima doença. A filariose, também conhecida como elefantíase, é causada por um verme conhecido como Vulcherellia bancroft. E aí eu vou ter que confessar para vocês que toda vez que eu escuto este nome, eu lembro da Lara Croft. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu até brincava dizendo que ela fazia parte de um jogo chamado Gut Raider, ou seja, o invasor de intestino. A piada é ruim, mas me ajudou a lembrar bastante deste vermezinho, tá? Diferente do que a gente viu na ancilostomose, que penetra no corpo por conta das larvas que estão no solo, ou então da ascaridíase, que é pela ingestão de água e alimentos contaminados, aqui no caso nós temos a ação de um hospedeiro intermediário, que é o mosquito do gênero Culex. O mosquito, ele na picadura vai introduzir os vermes na corrente sanguínea, né, no sistema circulatório do hospedeiro, né, do homem, do ser humano, e esses vermes vão parar no sistema linfático, nos vasos linfáticos, e vão obstruir os vasos linfáticos. Lembra que os vasos linfáticos, eles são como se fosse um sistema circulatório auxiliar que atuam, né, drenando os excessos de líquidos e os excessos de material que extravasam nos espaços entre as células, tá? Quando eu tenho a obstrução desses vasos, eu paro com essa drenagem. Então eu tenho aí um acúmulo muito grande de líquido e com isso eu vou gerando edemas. E esses edemas vão fazendo com que aquelas regiões do corpo que possuem essa obstrução, elas ampliem o seu tamanho. Por isso que quando a gente fala de elefantíase, a gente vê aquelas pessoas com as pernas enormes, né? Gigantes, os braços também, e muitas vezes também a região escrotal muito grande, né? Porque é comum nos membros superiores, nos membros inferiores e no saco escrotal, tá? Então a elefantíase, ela gera toda essa questão, todo esse problema. E é óbvio que nesse caso aqui, para a gente poder evitar, é muito mais fácil a gente combater o mosquito do que combater o próprio verme, tá? Então, os repelentes, telar as casas de região onde esse mosquito é comum, são ações aí que atuam na prevenção da elefantíase. E por fim, né, eu vou trazer só as principais doenças causadas pelos nemátodos. A gente tem uma que eu gosto bastante de falar porque é uma estratégia bastante interessante desse verme, que é a enterobiose. Se você é um pouquinho mais antigo como eu, aprendeu com certeza a enterobiose com outro nome, os oxíuros, tá? Porque o verme, inclusive, tinha um outro nome. Hoje ele é conhecido como enteróbios vermiculares, por isso enterobiose. Os oxíuros são vermes muito pequenos. A fêmea chega a atingir aí 1 centímetro no máximo, e eles também têm uma vida muito curta, vivem pouquinho, cerca de 3 meses dentro do intestino. Porém, para garantir essa infestação, né, para garantir que eles tenham aí as suas futuras gerações com um lar para abrigá-los, eles têm aí uma estratégia bastante interessante. Os vermes, eles desenvolvem automaticamente, né, diretamente no próprio trato digestório, sem necessitar fazer o ciclo de Loss, tá? E aí eles copulam e botam ovo na região anal. Esse ovo, ele sempre é colocado no mesmo horário na região anal,
perto das 5, 6 horas da manhã. E ele é urticante, ele causa prurido. Que significa isso? Coceira. Qual é a ideia? É que a pessoa, naquele sono leve do pré-acordar, sinta esse prurido anal, coce, contamine os seus dedinhos com os ovos do verme e aí leve a mão à boca em algum momento e faça uma recontaminação. Nojento? Sim, com certeza é nojento, mas ninguém pode aqui negar que é uma estratégia bastante interessante do Enteróbios para poder perpetuar a sua espécie. Óbvio que muitas vezes, ao defecar, esses ovos também são levados pelas fezes, contaminam o ambiente, chegam a contaminar água e alimentos, e por esse motivo a gente tem outros indivíduos pegando. Tá? Outra maneira também de acontecer isso é desses ovos acabarem parando nos lençóis, na roupa íntima, e aí no manuseio desses da roupa íntima e dos lençóis existe também essa possibilidade de contaminação. Eu até nunca vou esquecer disso, né? Um caso que eu posso trazer para vocês, uma vez que eu fui atender uma paciente no hospital, trabalhando como biomédico, e ela estava com isolamento de contato. E ela tinha um nível de infestação tão alto de enteróbios que ela estava com vulvovaginite causada por enteróbios vermiculares. Tá? Para vocês terem uma ideia como eles podem ter aí um nível de infestação muito alto, inclusive perfurando o intestino muitas vezes, quando esse nível chega a um número de indivíduos muito alto. Tá? Essa maneira dele se espalhar acaba fazendo com que a melhor maneira de prevenção que nós temos contra este verme, além obviamente de cuidar da água e dos alimentos, como outras verminoses, é sempre higienizando e cuidando da nossa roupa íntima e também da nossa roupa de cama. Tudo bem? Bem, esses são os nemátodos, né? Algumas características deles e também doenças causadas por eles. É um tema que cai até bem nos vestibulares e no Enem, não tanto quanto os plateumintos, eu confesso, mas também podem estar presentes, principalmente a ascaridíase, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falo para vocês também seguirem o nosso Instagram, @renologia. Eu sempre coloco as imagens que eu produzo aqui para o canal lá com um resuminho para ajudar vocês no estudo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.